no mundo, né, no que está acontecendo na questão política, Exato. olhar as questões sociais. Bom, hoje nós vamos esbarrar também nesse assunto, vamos falar sobre esse assunto, dessa Então, saúde financeira, né? Que exatamente, também é muito solte o importante. verbo, que eu vou Exato. dizer, solte o verbo, Cássio, que eu sei que você Sim. tem muito que soltar. Eu quero começar falando, né, sobre a parte da saúde emocional. Porque, assim, a gente não escutou nada disso na nossa formação. E eu conheço muitas pessoas, assim, com nível superior, que nunca tiveram nenhum tipo de informação sobre questão da saúde emocional. Inclusive, às vezes, pessoas formadas, né, no campo da psicologia, quando você entra assim, sabia que é possível dominar as emoções? Pessoas formadas no campo da psiquiatria, sabia que é possível manipular as emoções e dar um comando mental e obter, assim, energia, tirar proveito das emoções? Eles falam assim, mas como isso? Como isso é possível? E aí eu digo assim, pois é, não ensinaram isso pra gente. Não ensinaram de propósito, sabe? Então, assim, não nos ensinar saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde mental. E quando eu estou falando de saúde mental, eu estou falando sobre o mentalismo. O poder que nós temos de mentalizar algo, de estar com a nossa mente assim direcionada para acontecer uma situação e nós alcançarmos o objetivo. É exatamente disso que eu estou falando. Que para muita gente, não, isso aí é conto da carochinha. É conversa para boi dormir, como a gente fala aqui no Brasil, né? E não, isso é possível. É possível realmente a gente fazer isso. Conseguir realmente manipular a nossa mente, dar um comando mental ao nosso cérebro, o nosso cérebro dá esse comando para as glândulas, e as glândulas obedecerem e produzir um combinado de hormônios chamados peptídeos. Esses hormônios vão pela nossa corrente sanguínea e cada célula do nosso corpo recebe uma informação. A informação que a nossa mente mandou. E é possível realmente mudar um padrão de uma hora para outra. É possível. Então, assim, eu quero falar primeiro sobre a saúde emocional e logo na sequência falar sobre essa saúde mental, porque elas estão muito unidas. Porque quando a gente consegue dominar as nossas emoções, a gente consegue, então, entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente não consegue nem entender bem o que está acontecendo com a gente. Eu estou com raiva? Eu não sei. Eu estou com medo? Eu estou me sentindo culpado? Eu estou sentindo alegria? Ou é culpa? Dessas 5 emoções. Às vezes a gente não identifica. A gente fica um pouco confuso. Essas emoções, elas precisam estar em equilíbrio no nosso corpo. A gente tem que realmente dominar o medo, a culpa, a raiva, a alegria e a paixão. Temos que identificá-los e temos que dominar. E eu identifico muito no meu trabalho terapêutico quando a pessoa está em sofrimento, quando não está equilibrada essas emoções. Às vezes, ela sente muita raiva. Às vezes, ela sai da raiva e vai logo para a culpa. Porque na raiva ela foi, destruiu, xingou, né, derrubou tudo. Depois ela se tranca no quarto e mergulha na culpa. Acaba a culpa, essa emoção, ela neutraliza a raiva. Se ela mergulha em culpa, ela neutraliza a raiva. Só que aí ela nem percebe a neutralidade. Essa situação, ou esse estado, chamado neutralidade, a maioria das pessoas não identifica. Não identifica. Porque nós passamos tão rápido por ela. E a densidade do sistema Terra faz com que nós vivamos o emocionalismo. Então a gente quase que não identifica a neutralidade. Essa pessoa que estava com raiva e que foi para a culpa, ela encontrou a neutralidade no momento, mas ela se perdeu, ela não identificou, ela não ficou na neutralidade.
Ela pensou tanto na culpa, tanto, que aí ela mudou a emoção. Ela ficou na culpa. E como sair da culpa? E às vezes ali, alimentando a culpa, ela gera o medo. E as frequências, eu digo assim, negativas dessas duas emoções, do medo e da culpa, elas são assim altamente destrutivas. A gente fica em débito, né? A gente costuma sempre dizer em Dáquila que se a gente está com culpa, a gente está com débito. A emoção medo e a emoção culpa, ela faz com que nós fiquemos em débito. É como se nós estivéssemos no vermelho do banco. Nós estamos devendo. Não tem como prosperar, não tem como fazer nada. Estamos devendo. E isso é uma coisa assim muito interessante, porque a pessoa às vezes me pergunta, por que eu não consigo seguir com a minha vida financeira? Por que eu não consigo seguir com a minha vida afetiva? Por que eu não consigo o corpo que eu quero? Por que eu não perco? Por que eu não consigo perder peso? Está tudo ligado às questões emocionais. A maioria das vezes essas pessoas estão presas no medo e na culpa. E é interessante que as pessoas que estão presas no medo e na culpa, elas vivem um looping. Elas estão sempre indo naquele momento do passado, onde ela fez, ou por que ela não fez, ou como foi daquele jeito. Ela está sempre ali. Ela está na linha A. A gente pode ouvir a Jovita falar aqui sobre as linhas da vida, e a gente separa a linha A, linha B e linha C. A linha A é o passado. É aquela vida que a gente não quer. É aquela vida que a gente olha lá para trás e vê as dores, as tristezas, as angústias, os abandonos e todas as emoções que estão ali relacionadas. Geralmente é culpa, medo, raiva de si mesmo. A linha B. A linha A é a linha da tristeza. A linha B é a linha sexual. É o momento atual. É o presente. É a alegria, o bem-estar do presente, o realizar. É o prazer. É chamada também de linha sexual. Mas quando a gente está falando da linha sexual, a gente está falando dessa energia que não somente está relacionada a sexo, mas ao amor. No grego, o amor philos, o amor eros e o amor ágape. Esse amor fraterno, esse amor sexual, sabe? Que é o eros. E o ágape, esse amor que nós temos pela natureza, por Deus, pelos multiversos, enfim. Quando a gente está falando da linha B, é tudo de bom. É a linha B. A linha C é a alegria, é o futuro, é a vida que a gente gostaria de ter. Só que o que acontece? Quando nós estamos em desequilíbrio nas nossas emoções, essa vida que a gente queria ter, a alegria, o futuro, nossa, lá no futuro eu vou estar próspero, lá no futuro eu vou estar mais saudável, eu estarei mais jovem, eu estarei com as minhas emoções em equilíbrio. Nossa, o futuro vai ser tudo de bom. É isso que o ansioso faz? O ansioso não faz isso. O ansioso para e fica assim, ele vai para o futuro. E ele começa a pensar assim, com certeza no futuro eu estarei sozinho. Com certeza no futuro eu estarei doente. Eu terei menos dinheiro. Eu estarei com mais dificuldades, com problemas de saúde seríssimos, porque eu vou estar mais velho, cansado. Vai estar tudo ruim. Eu tenho certeza absoluta. Então, essa pessoa, ela pega as coisas ruins da linha A, que é o passado, que é a depressão, e ela joga no futuro, que é a ansiedade. A ansiedade é isso. A pessoa tem medo, tem culpa, tem raiva de si mesma, e ela se projetou lá no futuro. E aí ela sente aquela bola, aquela angústia, uma luta. E como tratar isso? E muitas das vezes a pessoa está assim, cheia de medo, cheia de culpa e com raiva de si mesma, está sofrendo nessa ansiedade, e você pergunta para ela, o que você está sentindo? Ela,
não sei dizer, eu estou naquela agonia de novo. É numa expectativa que eu estou tendo, uma frustração ao mesmo tempo, é uma mistura. Ela não consegue entender o que está acontecendo, o que está passando com ela. Imagina isso, a gente deveria aprender na escola. Educação emocional. A gente deveria aprender na escola. E o que acontece? Não aprendemos. Nós não aprendemos. E nós passamos a infância, a primeira infância, a adolescência, chegamos na fase adulta, às vezes já estamos na velhice. E a gente não sabe o que a gente está sentindo. Tem pessoas que não sentem alegria. Tem pessoas que passam todo o tempo do atendimento e estão conversando, ela está sisuda. Carrancuda, sim. E aí você pergunta, quanto tempo você não sorri? A pessoa pensa. Quanto tempo que você não se sintoniza com a frequência da alegria? Qual foi a última vez que você deu aquela gargalhada que você até chorou? Faz muito tempo. Eu nem me lembro. Já passa de 10 anos, 15 anos. Uma pessoa que ela não acessa a frequência da alegria, que ela não acessa essa emoção há muito tempo, ela adoece. Tem pessoas que eu passo esse remédio. Olha, você vai precisar, todos os dias, tomar uma cota de risada, eu falo. É dar uma cota de risada todos os dias. Eu falo, pelo menos 9 minutinhos. Pega lá o YouTube, coloca stand-up, piadas que você goste, pegue o Instagram, veja, sabe, alguma coisa que você goste. E o algoritmo, ele entende, né, que você está gostando daquele tipo de piada. Eu mesmo dou muita risada com coisa que bebê faz. Gargalhada de bebê. Eu não rio de pessoas que caem, que se machucam. Eu não gargalho com isso. Mas bebê fazendo arte, bebê dando risada, bebê caindo mole de rir, eu rio de chorar. Então, se eu vejo uma assim no Instagram, vejo 2, vejo 3, ele vai me soltar um monte. Pronto. É possível você montar um tempo ali, uma cota de risada para você dar todos os dias. Você vai ver como que vai mudar. Muda. Muda a frequência. A frequência da alegria, ela é tão poderosa que das emoções, das 5 emoções, a alegria é a mais poderosa. Tem um desenho chamado Monstros S.A. Quem não assistiu, assista. Eu fico fingindo que eu vou assistir com os meus filhos, mas foi para eu assistir mesmo. Na verdade, eu que gosto. Esse Monstros S.A. tem o 1, tem o 2, eu não sei se tem o 3, eu não lembro. Mas eles descobriram que, assustando, o medo, eles enchiam um tonelzinho assim, de energia e abastecia a cidade dos monstros. E eu vou dar spoiler, porque é um filme antigo. Quem não assistiu não vai ficar com raiva de mim, não. No final do filme, eles descobrem o quê? Que a alegria é muito mais forte que o medo. A frequência da alegria, a energia da alegria é muito maior. E o que eu acho interessante, que nesse filme eles mostram que as emoções são energias. E eles abastecem a cidade utilizando a emoção. Eu falo, cara, que sacada, que coisa interessante. Porque de fato é. Cada uma das emoções, elas são fontes de energia. E isso eu aprendi em Dáquila, a Universidade Dáquila. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, mas como que eu vou manipular essa energia? E eu tenho que trazer essa energia para o meu frontal e abastecê-la aqui. E quando eu quero realmente realizar qualquer coisa, eu vou usar essa energia. Pois eu tenho que exercitar. Mas aí eu perguntava assim, e quando for assim, o medo, a culpa, a raiva, que a gente sente uma coisa ruim com essas emoções? A gente tem que transmutar, ou seja, diminuir um pouco aquela potência daquela emoção, porque a gente não vai trazer aquela coisa negativa para o frontal. Por isso que a gente usa a expressão assim, transmuta e manda para o frontal. Então nós podemos pegar assim, estão com muita raiva? Eu posso pegar um pouquinho de alegria.
eu engano meu cérebro. Eu penso num momento alegre, aquela raiva vai dar uma diminuída, eu já transmutei, eu transformei a raiva. Eu converti a energia. É uma conversão de energia. Então, assim, quando a gente fala conversão de energia, é o termo antigo chamado transmutação. É uma conversão de energia. Então, eu pego aquela energia que estava muito pesada, eu suavizo, mentalizo ela subindo numa cor violeta e ela para aqui, no frontal. E aqui fica. Por quê? Quando eu quiser criar um projeto, quando eu quiser fazer uma palestra, quando eu quiser desenvolver um produto, eu vou utilizar essa energia. Quando eu quiser fazer o exercício de chamar uma nave, eu vou utilizar essa energia. Isso mesmo. Você vai utilizar isso para realizar um fenômeno psicofísico. O que é chamado de fenômeno psicofísico. Na verdade, antigamente era chamado de paranormalidade. Mas os nossos parceiros, né, das 49 raças, já nos falaram várias vezes. Paranormalidade não existe. É tudo normal. Se você exercitar, é normal. Não é paranormal. Não é milagroso. É normal. O ser humano tem essa capacidade. E as emoções, elas são assim, a chave. Dominar as emoções. Mas o que nós aprendemos, nós vamos para o emocionalismo. É tudo em excesso. É medo em excesso, é culpa em excesso, é alegria demais. Mas a pessoa, mas que problema tem alegria demais? Tem pessoas que estão tão felizes, que pegam o carro e bate na parede e morrem. A gente aprendeu que todas as emoções em intensidade e passando de 19 minutos sentindo, nós saímos do que chamamos de faixa da tolerância. O limite. Todas as emoções em demasia pode fazer mal. Aí a gente pensa assim, que a emoção ruim é o medo, é culpa e raiva. E a paixão? É boa ou é ruim? Aí todo mundo fala, apaixonado é maravilhoso. Estudaram o cérebro do apaixonado, gente. Os neurocientistas americanos, década de 90, eles perceberam que o cérebro do apaixonado é igualzinho o cérebro de uma pessoa adicta, que usa heroína, cocaína, crack. É igual o cérebro apaixonado. Então nós podemos entender que o excesso dessa emoção é patológico. Está aí os crimes passionais. Os crimes passionais, eles são, assim, executados por motivo fútil. E não importa se a pessoa é apaixonada pelo carro, se ela é apaixonada pelo filho, pela esposa. Uma vez eu estava dirigindo o meu carro, um trânsito aqui em São Paulo, e primeira e para. E eu não senti que eu encostei no carro da frente. Mas o cara saiu do carro, a pessoa do carro da frente, saiu, olhou para minha cara bem feio. E aí ele foi lá no para-choque do carro dele, passou a mão assim, olhou, depois olhou para mim de novo. Eu fiz assim, ó. Seu nada. Aí ele saiu balançando a cabeça, abriu a porta do carro dele, entrou e fechou e ficou lá. Será que eu encostei no carro dele e eu não senti? Mas eu poderia sentir. Nada. Ou será que eu aproximei demais e ele não gosta que aproxima? Não sei. Mas eu pensei assim, se eu tivesse encostado na mulher dele, acho que ele não teria ficado com tanta raiva. Tem homens que eles amam mais o carro dele do que a esposa. E isso é paixão. E eles podem matar. Se você arranhar o carro dele, ele pode te matar. E tem pessoas presas por causa disso. Motivo fútil. Paixão. A paixão é uma loucura. Ela é muito boa, essa emoção, para começar. Todas as emoções para a gente ligar esse motorzinho, elas são muito boas. Se a gente manipular, elas são fantásticas. Mas se a gente ficar nelas, é loucura.
É loucura. Tem uma música que o Frejá canta, ele fala que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. O nome da música é Desejo. E a gente pode entender esse desejo como as emoções pensamento, desejo e vontade. O PDV. Então, quando eu falo de desejo, eu estou falando de emoções. E essa música do Frejá, ela se chama Desejo. E ele fala que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E é mesmo. É descontrole. É um descontrole total. Então, todas as emoções são possíveis de serem manipuladas. Elas são fontes de energia. A gente está com uma emoção que está muito pesada, está muito intensa. A gente usa a emoção oposta. Neutraliza, convertemos e mandamos para o frontal. Esse que é o exercício. E aqui ela fica. Para quando nós quisermos executar qualquer tarefa. Qualquer um. É como assim, encher o tanque do carro para ele estar preparado para a viagem. Agora, veja bem. Quando a gente põe aqui no mental, a gente coloca aqui, nesse centro energético frontal, a energia, está relacionado ao nosso cérebro, ao hemisfério direito e ao hemisfério esquerdo. Mas o cérebro, ele não tem nada a ver com a mente. A mente é uma coisa, o cérebro é outra. O cérebro, ele é dominado pela mente. Aí o pessoal, mas o que é a mente? É uma coisa subjetiva, eu não consigo pegar, eu não consigo dissecar? Não consegue. Assim como o nosso espírito. Todo mundo sabe que quando o ser humano morre, ele perde 21 gramas. Não importa se uma criança, se um adulto. Não importa se é um adulto que pesa 200 quilos e uma criança que pesa 5, perde-se 21 gramas. Entende-se, então, que esse é o espírito, mas não se vê. Não se vê algo muito sutil. E essa mente está relacionada a esse espírito. E quando é dado um comando mental, o nosso cérebro acata. O nosso cérebro, ele vive no presente. Ele acredita que só o presente existe. Então, ele não pensa assim. Pode ter certeza que você não pensa assim. Como eu sofri naquele lugar. A gente pode até verbalizar isso. Mas o nosso cérebro, ele está entendendo assim, como eu sofro nesse lugar. O cérebro não pensa assim, eu vou sofrer no futuro. A gente verbaliza isso. Nossa, tenho certeza que eu vou sofrer naquele futuro. Que eu vou ficar sozinho, que eu vou estar doente, sem dinheiro. Isso é o que a gente está verbalizando. O nosso cérebro está entendendo assim, como eu sofro nesse lugar. Eu estou sozinho, eu estou sem dinheiro. O corpo reage no presente como se aquilo estivesse acontecendo. E isso que é um comando mental. Vocês já viram pessoas que têm picos de pressão alta só por causa de um pensamento? Ou a pessoa diz assim, perdi o apetite. Já aconteceu contigo, Jovita, de uma hora passar um nervoso e não conseguir comer? Ou então comer demais? Tem uns que vão comer demais, né? Tem uns que passam um nervoso e aí faz aquele pratão de comida. E aí ele quer comer tudo. Comer demais, não. Perder o apetite já aconteceu contigo. Mas perder o apetite, sim. Comigo já aconteceu as duas coisas. De maneira nenhuma. Eu já tive fases da minha vida que eu perdi o apetite e já tive fases da minha vida, né, que eu queria comer. Estava nervoso e eu queria comer muito. Ou beber bebida alcoólica, por causa do nervosismo, por causa da raiva. Então, acontece isso com a gente. São reações psicofísicas. Sim, sim. E que a gente sofre, assim, instantaneamente. Eu às vezes, Cássio, desculpe, eu às vezes digo, é pensamento, sentimento e vibração. Sim, exatamente. O corpo vibra. Você pensou, né? O seu corpo entrou naquela parte emocional do sentimento
e o corpo está ali vibrando naquela situação já. E pode manifestar um ataque cardíaco, pode manifestar uma pressão alta, um derrame. Mas por que a gente só se conecta com as coisas negativas? As positivas também podem. Se a gente der um comando mental maravilhoso e falar, hoje o dia vai ser fantástico, e eu vou usar essa emoção da alegria, sabe? Eu vou usar na medida correta. Eu vou visualizar ela subindo numa cor violeta e parando aqui no meu frontal. E hoje todas as conversas, todos os negócios, tudo que eu fizer vai esbanjar prosperidade. Em todos os sentidos. E a gente começa o dia assim. A gente pode usar essas emoções ao nosso favor. E isso que é o comando mental. Porque, assim, a nossa saúde mental, ela depende muito da nossa saúde emocional. O emocional é a base. Se nós olharmos para as 3 camadas do campo biomagnético, o emocional é a primeira. É o alicerce. Depois que a gente tem o astral, e depois que a gente tem o plano físico. Primeiro é o emocional. Então, se a gente cuidar do emocional, a gente traz a energia para cá, a emoção para cá, e a gente aproveita para dar um comando mental. O que eu quero? Hoje eu vou subir, descer a escada, vou fazer bastante exercício, meu corpo vai ficar maravilhoso. Uso a energia. Você pode mentalizar o que você quiser. E isso é uma ferramenta muito séria, porque a gente tem que usar para o bem. Imagina, é um poder gigantesco isso. Por isso que não nos ensinaram. Porque a gente não sabendo disso, fica fácil de manipular. A gente não tem autoestima, a gente aprende que é dependente, a gente aprende que os outros vão fazer por nós, o padre, o pastor, o mentor, o terapeuta. Eu entrego a minha vida na tua mão. E você cuida. Tá errado. Quando eu cheguei em Dáquila, o nosso presidente fez uma palestra e ele falou assim, aqui vocês vão aprender a caminhar com as próprias pernas. E aquilo para mim foi impactante. Porque eu pensei, e quem é que vai cuidar de mim? Porque eu tinha vindo da igreja católica, que a gente escuta, né? Que o sacerdote, o diácono, o bispo, a hierarquia cuida dos leigos. E nós somos chamados de leigos. Aí explicam, não, leigo é aquele que está fora da hierarquia. Mas se a gente procurar no dicionário, leigo é aquele que não sabe. Leigo é aquele que não entende. Aquele que não sabe fazer por si. Alguém tem que fazer por mim. E a gente se coloca nessa situação. O político, eu voto nesse político porque ele vai olhar para as minhas necessidades. Ele vai cuidar de mim. A gente aprende isso. E para tirar isso de nós, hein? Essa dependência. E o nosso treinamento em Dáquila é exatamente isso. É sermos independentes, é caminharmos com as próprias pernas. É dar um comando mental, é escolher o que a gente quer. Sabe? É pensamento, desejo e vontade. Eu vou em frente. Eu não estou dependendo de uma pessoa para me guiar. Eu tenho parceiros. Tem aqueles que, de repente, aprenderam um pouquinho mais. Eu falo, você pode me emprestar essas ferramentas? Você pode me dizer como que eu utilizo? Porque eu vou fazer. Não é ele que vai fazer por mim. Então, quando nós transmitimos treinamentos, informações, nós estamos te entregando ferramentas para você aprender a utilizar. Não é para ficar toda hora, Cássio, você me ajuda? Ô, Jovita, você vai lá e faz. Não. Eu já te expliquei, a ferramenta está na sua mão, você já sabe utilizar agora. Você precisa caminhar com as próprias pernas. Já levei alguns puxões de orelhas seus. Mas é uma tendência que todos nós temos, Jovita. Todos nós. Eu lembro que quando eu cheguei, por mais que eu escutei, né, o Urandir falando isso, quantas vezes eu fui, Urandir, mas faz para mim. Faz isso aqui para mim. Fala a palavra, fala o que eu tenho que fazer. Exato. Me diz. Sabe, se eu caso, eu só compro uma bicicleta. Sabe, o que eu faço? Então, assim, isso não é bom. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, mas essa formação é uma formação que a gente teve
dentro do astral. E hoje, no contato com o Bill, ele falou assim, nós estamos no momento do mental. É o momento do mental. As pessoas precisam pegar o astral, deixar um pouquinho de lado. Mas elas não vão conseguir fazer isso de uma vez. Vocês precisam ter paciência em conversar com elas, para que elas possam ir aos poucos se apropriando de suas vidas. Elas vão continuar, né, por um bom período, ainda persistindo que alguém deve cuidar delas. Que sejam os anjos, os santos, Nossa Senhora, os mentores, os orixás, sabe? Jesus, Maria, alguém tem que cuidar de mim. E se você, mais treinado ou treinada, pode intermediar por mim, porque eu não sei pedir. E é interessante que nós não pedimos, nós não fazemos orações, não pedimos. Quem quer fazer, dá para respeito, não pede para ninguém parar. Mas, se a realidade da evolução é o universo do mental, então a gente não precisa pedir. A gente pega e faz. O milagre, nós que fazemos. E há uma diferença muito grande nesse pegar e fazer. Porque eu não estou delegando a ninguém. Com todo respeito a Jesus, aos orixás, a Maria, aos anjos, a todos. Mas deixa que eu faço. A minha parte eu já consigo fazer, já estou crescidinho. Eu consigo fazer. Isso é tomar posse da nossa vida. É apropriar-nos da nossa vida. Então, por isso que a gente, quando chega para fazer um exercício lá, 49 minutos para ver uma nave do GNA, eu não fico assim, ô navezinha, por favor, apareça. Se for da tua vontade, e sabe, eu estou aqui, humildemente. Humildemente eu te imploro, ó nave do GNA, jogue uma luzinha aí para me ajudar. Não! A gente não faz uma súplica. Existe um acordo com as 49 raças. É a mesma coisa assim, combinei com você hoje. Vamos fazer uma live? Vamos. Você falou, Cássio, você vem no meu canal? Irei. A que horas? Às 18 horas de São Paulo. Em Brasília. Às 21 de Portugal. É o combinado. Vamos fazer o meme, vamos divulgar. Agora, já pensou, Jovita, você me mandando mensagem o dia inteiro, o Cássio, por favor, compareça no horário. Eu estou te esperando, sabe? E humildemente te peço, esteja lá. Não tem cabimento isso. Não já mesmo. tem um acordo feito. Claro. Já tem um acordo feito. É a mesma coisa do acordo que nós fizemos com as 49 raças. Os nossos contatos serão físicos e verbais. Uhum. É isso. Físico e verbal, a ponto de pegar um gravador e gravar a informação. Isso é o nosso direcionamento. E aonde tiver um dimensional, ele vai mentalizar para que as naves venham, e as naves virão. Então, quando a gente chega, o que a gente está fazendo aqui? Esperando uma nave do GNA. É um decreto. Quantos minutos nós vamos realizar essa maravilha? 49 minutos para acontecer isso. Mas se conseguirmos antes, ótimo. Mas o nosso tempo aqui, 49 minutos, é um encontro marcado. Nós não vamos fazer oração de súplica para aparecer a nave do GNA. É um decreto. É um decreto. Não é uma oração de súplica. Isso que é a manifestação do mental, que os evangélicos pegaram da gente. Jesus, com certeza, ele foi um mentalista. Com certeza. Ele ensinou o mental. E se nós olharmos pelos fragmentos que sobrou ali na Bíblia, dos ensinamentos dele, é mental puro. Você não vê Jesus em nenhum momento executando as curas. Ó Deus, cura essa pessoa. Nesse momento eu oro para que essa pessoa ressuscite. Porque você não vê Jesus fazendo isso. Ele pega a Talita e fala, menina, levanta-te. Talita, pum.
Ele chegou para Lázaro e falou, Lázaro, venha para fora. Ele passou a lama ali, com cuspe, com barro no olho do cego e falou, efeta. Enxerga. Ele não faz nenhum rodeio. Ele não fica suplicando. Aí o pessoal, mas é Jesus, né? Ele era o próprio Filho de Deus, ou Deus aqui na Terra, enfim, que a teologia apresenta. Você é quem? Ué, está lá escrito no Salmo, vós sois deuses. Jesus disse, vós sois deuses. Eu vou para o Pai, e vocês farão obras como as minhas, ou maiores do que as minhas. Exatamente. Então, ele ensinou o decreto, mas o cristianismo romano, ele distorceu tudo isso na patrística. Lá no meu canal eu tenho todas essas lives, gente. Se vocês estiverem interessados, vão lá, porque tem bastante coisa de teologia. Lá no século II, século I, século II, a patrística estruturou a Bíblia como é hoje, todos os dogmas e tudo mais. Ela foi estruturando tudo lá e nós recebemos isso como está hoje, que são as orações de súplica, a oração de louvor, que a gente tem que louvar a Deus. Gente, imagina um ser evoluído que precisa de ser louvado todos os dias. Eu te louvo, Deus, porque você é magnífico. Eu te louvo, Deus, porque você é o Criador. Eu te louvo, Deus, porque... Imagina o ego dessa pessoa. Ele precisa disso. Ah, mas é assim, nós fomos criados para louvar a Deus, para adorar a Deus. Uma vez um padre me falou assim, eu falei, o que vai acontecer então no instante da morte? Quando nós formos assim resgatados e irmos para o paraíso. O que a gente vai fazer lá? Ele falou assim, olha, tem algo que nós acreditamos e estamos ardentemente esperando, que é a visão beatífica. Eu falei, visão beatífica? Eu falei, o que é isso? A visão beatífica é você contemplar Deus face a face. E nós somos criados para ficar assim. Quando nós estivermos no céu, nós vamos contemplar Deus face a face. E vai ser um júbilo, uma alegria tão imensa, e nós vamos ficar fazendo isso. Eu falei, meu Deus, que sem graça. A gente vai fazer toda essa trajetória aqui no sistema Terra, a gente vai morrer, e aí a gente vai ressuscitar, sei lá, no corpo, sei lá, no espírito, como que vai ser, e vamos para o céu. E vamos ficar contemplando Deus face a face para todo e todo sempre. E eu não vou fazer mais nada. Aí não, essa é a visão beatífica. Meu Deus do céu, então Deus fez isso fez a gente para isso. Dá para entender um ser evoluído que precise disso? Mas aí tem a oração de louvor, a oração de súplica, que a gente pede tudo, a oração de intercessão, porque a gente pede pela outra pessoa. Aí tem a oração de ação de graças, que para mim é a única que eu penso, nossa, essa é válida. Agradecer. Gratidão. Acho que se a gente falar só essa frase, ou mentalizar, olha, gratidão por esse dia, por esse momento. Aos multiversos, aos seres, ao casal criador, aos ultras, gratidão. A mim mesmo, gratidão. Oração de ação de graça. E depois Paulo inventou a oração em línguas, né? A glossolalia. Está lá em Coríntios. Então nós podemos dizer que tem 5 tipos de oração. Desses 5, para mim, válido, ação de graça. Gratidão. A gente que faça. Mas nós temos que respeitar as pessoas, e precisamos, né? Respeitar as pessoas que ainda precisam. Eu lembro que quando eu cheguei em Dáquila, eu ainda rezava o rosário. E eu precisava. Eu sentia falta se eu não rezasse o rosário. Eu tinha o hábito de rezar os 3 terços todos os dias. Se eu não rezasse, foi tão difícil aprender, que depois que eu aprendi, eu pus na minha vida, era difícil tirar. Não existe essa urgência de tirar. Não existe. É no seu tempo, no teu processo. Mas é importante ir exercitando o mental, para você se apropriar disso. A Mary, a fundadora da ciência cristã,
lá no comecinho do século XIX, ela foi curada por um mentalista. Curada, sabe, entre aspas. O mentalista deu para ela algumas ferramentas e deu para ela os decretos. Eu decreto a cura agora. Eu decreto prosperidade na minha vida. Eu me aproprio disso. E por isso que os evangélicos usam essa expressão. Toma posse disso. Hoje eu decreto a prosperidade na tua casa. Você fala, nossa, por que os evangélicos falam isso? Eles aprenderam com a ciência cristã. Que Mary aprendeu com o mentalista. Isso é um tiro no pé na teologia da patrística, da teologia romana. Porque na teologia romana não tem decreto. Nós não somos nada, como a gente aprende, né? Para decretar alguma coisa. Quem decreta é Deus. Então, quando os teólogos veem alguns evangélicos, né, decretando, isso é um choque teológico. Porque quem é você para decretar? Quem é você para se apropriar? Para tomar posse? Não pode. Isso não é teológico. Então, para quem entende um pouco a teologia, percebe que o decreto ele é completamente antagônico. O decreto é do mental. É do mental. E a gente precisa se habituar aos decretos. Porque os evangélicos já se habituaram, já se apropriaram, já tomaram posse. Tomaram posse disso. E nós, mentalistas, estamos com um pouco de dificuldade de nos apropriar ou nos apropriarmos dos decretos. Exatamente. E isso é um comando mental. A gente decreta e acontece. Essa é a saúde mental. Mas a gente precisa primeiro estar à vontade com as nossas emoções, identificarmos a neutralidade, porque às vezes a gente vai conseguir fazer um decreto muito bom na neutralidade. Tem pessoas que é assim, que elas não vão fazer realmente uma criação num pico emocional. Elas vão fazer na neutralidade. Por isso que o exercício das emoções, que tem lá no meu canal, a palestra falando das 5 emoções, o exercício é você identificar a neutralidade. Porque tem muitas pessoas que vão criar na neutralidade. Sim. Vou comentar só aqui uma coisa. Não é fácil. Aqui há dias a minha mãe estava com uns pensamentos muito esquisitos. E eu disse assim, olha mãe, diga assim para si, eu sou digna de ser a pureza de Deus. E ela diz, não posso dizer isso, que isto é pecado. Diz a mãe, não é pecado nada. Não, porque eu aprendi na igreja, Senhor, eu não sou digna, que entreis a minha morada. Dizem, eu sou. Mãe, é você que tem que dizer a palavra. Não, diga assim. Como é que eu digo? Mas, e ficar na cabeça. Mal que estava a acabar, já estava a dizer, eu não sou digna. E a gente aprende tanto isso, né? A gente bate no peito, né? E a gente acha bonito dizer que nós não somos nada. Sabe? Tem tantas músicas de louvores que fala isso. Não sou nada. Eu não valho nada. Se não for a tua graça na minha vida, eu sou palha, eu sou vento, eu acabo. E leva a gente para um lugar. E os textos bíblicos que valorizam o ser humano, eles são deixados de lado. Um dia eu estava indo, né, para Paraíba fazer palestras e atendimentos lá. Cheguei bem pertinho aí do Rio Grande do Norte, da terra desse povo aí. E eu encontrei um cantor gospel no avião. Ele tinha, sim, naquela época, estourado com uma música de louvor que eu gostei. Que eu falei, nossa, essa música valoriza o ser humano, né? O refrão dela diz assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Então, assim, ela valoriza tanto o ser humano, que aí eu levantei para descer, né, o avião chegou lá na Paraíba, João Pessoa, aí eu peguei, ele levantou também. Aí que eu vi que ele estava. O nome dele é Anderson. Anderson Freire.
E aí ele estava esperando as pessoas passarem. Aí eu fiz questão de chegar para ele e cumprimentar. Eu falei assim, eu adorei a sua música. Você fica maravilhosa. Parabéns. E aí ele falou, não, estamos juntos, não, tudo bem, né? Por quê? Porque valoriza o ser humano. O ser humano está aqui para ser valorizado. A gente não é a escória da humanidade. A gente não é um lixo. A gente não é um nada. Mas a gente aprende isso. E aí imagina, se uma pessoa que aprende a vida toda que ela é um nada, se ela vai conseguir decretar de uma hora para outra. Se ela vai conseguir simplesmente falar assim, não, eu estou no controle da minha vida. Eu sei o que eu quero. Ela precisa aprender. Ela precisa aprender. E automaticamente também a gente não aprendeu educação financeira. Porque aí a gente fica no controle mesmo, a gente é pobrezinho. Porque o pobrezinho também nasceu em Belém. O pobrezinho veio peladinho e o pobrezinho também foi embora peladinho. Então você pega todo o seu dinheiro e dê para nós, para as igrejas, para os templos. Você não precisa de dinheiro. Foi o que a gente escutou a vida toda. Se você ganhar dinheiro, parece que é um presente, né? A gente não converte as coisas, a nossa força de trabalho, em prosperidade. Eu adoro a carta de Tiago, porque a carta de Tiago na Bíblia fala assim que o salário não é um presente que o trabalhador está ganhando do patrão. É a paga pela força de trabalho dele. É o pagamento. Então a gente não ganha dinheiro. Na verdade, o que a gente recebe é o pagamento pela nossa força de trabalho. Nós convertemos a nossa força de trabalho em dinheiro, em prosperidade financeira. É uma conotação completamente diferente. Porque quando a gente recebe o nosso pagamento, parece que a gente está ganhando uma esmola. E o salário mínimo aqui do Brasil é uma esmola. É uma esmola. É um absurdo. E assim como muitos países, né? Aqui em Portugal é exatamente a mesma coisa. Sim, a gente vê muita situação de salário de miséria. Uhum. Mas é o que é separado para nós. A minoria fica com a grande parte e a minoria fala, mas não tem para todos. Olha, outra coisa, você pobre, não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Se eu te encher de dinheiro no mês, você pica tudo, joga fora. E aí você vê, né, pessoas que ganham na loteria e ganham milhões, né, 50 milhões, 60 milhões. Em 3 anos ela está pobre de novo. Aí você fala, mas como você conseguiu fazer isso? Ele não recebeu educação financeira. Ele não sabe, ele nem gosta do dinheiro. Tem pessoas que nos atendimentos eu falo assim, fale essa âncora. Eu sou amigo do dinheiro. As pessoas até engasgam. Engasgam de verdade mesmo. Ela... O que você falou para eu falar? Você entendeu o que eu falei para você falar. Eu falei para você dizer assim, eu sou amigo do dinheiro. E eu gosto de pôr essa frase no meio das outras, né? São frases de empoderamento, né? E a pessoa vai falar assim, eu sou bonito, eu sou elegante, eu sou sensual, eu sou saudável. Aí eu pego e solto, eu sou amigo do dinheiro. A pessoa fala as 4 anteriores. Quando ela vai falar a quinta, eu sou amigo do dinheiro, ela... Por que você falou para eu falar isso? E aí você percebe a lavagem cerebral que foi feita. Exatamente. Porque é mais fácil, né, um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus falou isso? Será? Será que não foi a patrística lá que montou esse evangelho com essas interpolações para manipular a grande massa? Exatamente. Tá aí o filme, né? O livro de Eli, com Denzel Washington, né? Estrelando. O pessoal queria o quê? Queria a Bíblia. Porque a Terra, né, estava ali num período apocalíptico e que tinham acabado todas as Bíblias. E só o Eli que tinha. E o engraçado é que ele tem o nome do profeta, né? Tem um profeta no Antigo Testamento chamado Eli. E aí o cara da cidade lá, o poderosão, queria aquela Bíblia de todo jeito, porque ele sabia que com aquilo
ele controlaria a população toda. Ele sabia da história e do poder da Bíblia. Do poder que deram para a Bíblia, que investiram na Bíblia. É interessante assistir esse filme também. Muito interessante. Sabe? Então, olha só o que fizeram. Será que Jesus disse mesmo? Será? A parábola a história que acontece, parábola não. Aí o fato, entre aspas, né? Que chega para ele um jovem rico, e ele fala, Senhor, fala para Jesus, né? Eu tenho acompanhado e vivido todos os mandamentos. E tenho vivido também todos os preceitos, os costumes. Eu devolvo o dízimo, eu faço isso. Ele vai mostrando todo o currículo dele para Jesus. Ele falou, o que me falta para entrar no reino? Jesus fala para ele, né? Entre aspas, vá, venda tudo o que você tem. Dê aos pobres. Venha e me siga. E o jovem entristeceu-se, pois ele tinha muitos bens. Está lá no Evangelho, vocês depois procuram lá. A história do jovem rico. E ele não foi capaz de fazer. E foi embora. Será que aconteceu isso mesmo? Será? Não acredito. Será que esse mesmo Jesus que disse que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena? Será que esse mesmo Jesus que contou a parábola dos talentos, que pediu para multiplicar, para negociar e ser abundante, será que foi o mesmo Jesus que pediu para vender tudo e dar para os pobres? Uma vez eu escutei um palestrante falando e eu fiquei com raiva disso. Ele falou assim, olha, se a gente pegar o dinheiro de todos os milionários do mundo e dividir para todos os empobrecidos, cada uma das pessoas do mundo terão 150 mil dólares. Sabe o que vai acontecer? Em 5 anos, esse dinheiro vai voltar para a mão da minoria milionária. Porque o povo pobre não sabe trabalhar com dinheiro. E eu fiquei com raiva desse discurso. Porque, infelizmente, é um fato. Mas receber educação financeira. E o BDM Digital agora é a nova educação financeira. Eu tinha investido na minha vida, eu nem sabia o que era isso. Fazer um investimento a curto, a médio, a longo prazo, multiplicar o meu patrimônio, ser um multiplicador. Meu Deus, o que é isso? Para que isso? A minha cabeça não trava. E aí quando falava, olha, a gente vai precisar fazer uma viagem pelo mundo, fazer expedições, vamos ter que ir para o mundo. Quem faz isso é gente rica. Eu sou pobre. Eu nasci na quebrada aqui de Itaquerão, da periferia da Zona Leste de São Paulo. Nascido e criado. Os meus pais eram empobrecidos, os meus avós empobrecidos, os meus bisavós empobrecidos, os meus tataravós escravizados. Eu não tenho nada. Eu falava, eu sou descendente de pobre. Eu sou descendente de pobre. E descendente de pobre tem o quê? E colocaram isso na nossa cabeça. Colocaram. E aí, quando eu comecei a aprender essa educação financeira, essa nova educação financeira, pirou meu cabeça. Foi uma coisa louca. E assim eu comecei a prosperar. E muitos de nós que recebemos o mesmo treinamento. E é muito bom abrir a nossa mente. E você pode usar as suas emoções para dar um comando mental e dizer, hoje eu vou prosperar. Hoje toda a minha força de trabalho eu vou converter em uma prosperidade tão grande, e eu vou multiplicar isso. Porque eu sou amigo do dinheiro. Eu estou à vontade com a prosperidade. Porque tem para todo mundo. Essa ideia que não tem para todo mundo, nossa, o Bilu já ensinou para a gente tantas vezes, de tantas formas. E Ratanabá é isso, quando o Landir fala, quando a riqueza de Ratanabá for distribuída para o mundo, gente,
todos serão milionários. Tem para todo mundo. E para a gente acostumar com isso, porque a gente passou uma vida toda dizendo, olha, não tem para todo mundo. E a gente vê o governo do caos dizendo, a gente tem que acabar com um terço da população, porque não tem para todo mundo. E a gente vê o povo empobrecido, às vezes, falando isso também. Quando acontece um tsunami, um terremoto, que morre um monte de gente, eu já escutei gente falando assim, mas tem que limpar um pouco a terra, né? Tem muita gente. É por isso que está tendo guerra e fome. Tá com muita gente, tem que limpar. Então, esses expurgos, eles são importantes. Eu fico assim, meu Deus, olha o discurso. Exatamente. Cássio, você disse que queria ficar 1 hora, somente, mas eu, com muita tristeza, que lhe vou dizer isto. Tivesse aqui mais do que 1, 2, 3, 4 horas, mas não será a primeira vez, com toda a certeza. Com certeza. Com toda a certeza, eu falo com certeza. E vou dar o comando mental que a Cássio tem que vir aqui mais vezes. Com certeza. Você tem que nos ensinar muitas e muitas coisas. Assim, Cássio, eu vou pedir ao Alisson para perguntar se há alguma pergunta ao Cássio e depois de responder, faça as suas considerações finais. Porque você diz que eu gosto de respeitar os horários. Ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. O pessoal está participando bastante aqui no chat. E assim, eu vou ler, né, as mensagens, né? E aí, o que ficar de que for de pergunta, aí você dá uma lapada só aí, para poder agilizar, para não passar muito do seu tempo. Mas fica tranquilo. Tem ainda mais um tempinho aqui, né? Dá para a gente responder. Obrigada, Cássio. Obrigada, Cássio. Tem mais um tempinho. Eu gosto tanto de ouvir, você é uma enciclopédia mesmo. Maria de Lourdes. Então, vamos lá. A Maria de Lourdes falou aqui, ó. Muito bom essa live com o Cássio. Já compartilhei e vou compartilhar muito, muito, muito interessante. Gratidão. Aí depois aqui tivemos aqui a Lívia Cris. Boa noite, que live maravilhosa. Parabéns, Jovita. Parabéns, Cássio. Então, muitos parabéns aqui. Foi Cláudio, Cássio, Alisson, alta frequência, gratidão. Gisele Vargas, ensinamentos maravilhosos, muito grata. Aqui a Maria de Lourdes, gente, verdade, Jovita, a gente até tinha uma devoção em dizer eu não sou digna, porque primeiro tínhamos que reconhecer indignas, né? Pequenas, pobres, miseráveis, quanto mais curvada era melhor. Uma falsa humildade. Que poço. Exatamente. Verdade. Mas, aqui agora, o Fernando Ares do Projeto Revitalize, aí, prestigiando aí a live aí, participando. Informações que nunca foram consideradas como deveriam ter sido. Novamente aqui o Fernando. Excelentes colocações, Cássio. Obrigado, Fernando. Obrigado. Douglas Costa, para ti. Depois aqui, Maria de Lourdes. A frequência dessa live é o entendimento que estamos recebendo dos decretos de Jesus, Emmanuel, através do Cássio e Jovita. A questão dízimo é sério. Um dia falar sobre esse tema também. Dízimo. Para a próxima, vamos marcar essa. Pronto, Jovita. É isso aí. Eu gostaria de finalizar aqui falando agora dessa parte da saúde física, né? Uhum. Porque, como eu disse, que falaria sobre a saúde emocional, saúde mental, saúde financeira, saúde física. Isso é só uma passadinha, né? Porque esses temas, se a gente for falar só de cada um desses aspectos, é 1 hora de live aí tranquila. Então, essa parte da saúde física, gente, é fundamental. Porque, às vezes, a gente não consegue dar um bom comando mental, a gente não consegue dominar bem as nossas emoções. Por quê? Porque nós estamos doentes, nós estamos ou magrinhos demais, né, anorésicos, ou então estamos obesos.
está faltando algum suplemento, alguma vitamina, a gente precisa fazer exercícios físicos. Então, os parceiros já começaram falando para a gente assim, dessa importância de comer 70% cru, 30% cozido, não comer enlatado, não comer embutido, não comer corante, conservante, acidulante. Essas comidas de saco não é comida. Tomar água proporcional ao nosso peso e altura. Então, assim, mínimo, né, que adulto vai tomar, isso são 2 litros de água por dia. Mínimo. Tem adultos aí como eu, 1,95 m, 100 quilos, eu tenho que tomar 4 litros de água. Quando a nutricionista falou isso para mim, eu falei, nossa. Então, assim, é importante, gente, vocês procurarem um nutricionista, fazer um teste da bioimpedância, que vai mostrar exatamente como é que está. O que tem de gordura no corpo, né? O que tem de massa magra, de ossos. Como é que está essa carga elétrica? É fundamental para dominar o fenômeno psicofísico ter um corpo físico adequado. Massa magra, importante para desenvolver o fenômeno psicofísico. E a gente precisa aprender, né, a fazer exercícios aeróbicos e exercícios de musculação. Procurar estar no peso ideal no teste de bioimpedância. É importante. E cuidar da nossa alimentação. Então, se a gente come uma comida o mais natural possível, se nós fazemos exercícios físicos com frequência, se nós estamos assim, né, de 2 em 2 anos, pelo menos, checando como é que está o nosso corpo, né, dependendo da idade, às vezes uma vez por ano, não custa fazer um check-up, olha lá, ver como está o sangue, como está isso, vê se precisa suplementar. Então, assim, a gente tem que estar com o nosso corpo físico bem. Isso inclui também a beleza, sabe? Tanto para o homem quanto para a mulher. De repente, ir lá no salão de beleza, sentar. Eu sou meio vaidoso, né? Então, para fazer esses dreads aqui, eu fico umas 10 horas no salão de beleza 2 vezes por mês. Então, assim, 2 vezes por mês, não, de 2 em 2 meses. Eu sento lá. E eu gosto de cuidar da minha imagem. Eu gosto de cuidar do meu corpo físico. Eu gosto disso. Então, assim, é importante tudo isso. Quando a gente está falando da saúde física, a gente está olhando para tudo, né? Para a beleza, para a estética, para a higiene, o bem-estar. Então, assim, a gente tem que fazer da nossa vida aqui na Terra o melhor. E que é o que a gente aprende, o contrário, né? A gente aprende que a gente tem que salvar o espírito. Que a carne, o corpo físico é lixo, joga fora. Em Dáquila a gente aprende a beleza, a importância de preservarmos o nosso corpo físico, de fazer dele a melhor máquina possível, sabe? Para conseguir converter esse corpo físico em energia, em luz. Esse que é o propósito. A gente quer cuidar desse corpo físico até essa etapa. Não sei quando vai acontecer, mas nós esperamos esse momento dessa conversão maravilhosa desse corpo físico em luz. Exatamente. Então eu quero finalizar assim, agradecendo ao Alisson, agradecendo a Jovita que me fez esse convite. A gente tem muitos temas aí para ir conversando. É um prazer imenso. Quero agradecer a todos que participaram do chat, né, e que compartilharam, que colocaram seus pontos de vista, né, que sugeriram, né, temas aí para novas lives. Quero agradecer a todos vocês também que vão acompanhar, né, essa live depois, que vão assistir depois, sabe, que podem realmente me fazer perguntas. Pode mandar para a Jovita manda para mim. Vai ser um prazer respondê-las depois. Sim, só tenho a agradecer, Cássio, você ter recebido o meu convite com toda a prontidão, que fui mesmo, e eu estou feliz, feliz, feliz. E você já sabe que eu tenho uma grande admiração por si. Eu não tenho palavra, Cássio, que eu às vezes não tenho. E olha, e quase em todas as lives eu falo de si. É um sentimento recíproco, Jovita. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente. Ou aqui no Brasil, ou aí em Portugal. Sim, ou aqui ou no Brasil. Olha, venha com o Filipe para outubro. Vai ser quando? Em outubro. Eu vou me organizar para isso. Com certeza. Então pronto, tem tempo. Daqui até venha com o Filipe. Vamos ter a nossa ACE aqui em Portugal em outubro. Irei sim. Acho que é dia 19. Olha, se não estou errada, é dia 19, 18, 19 ou 19 e 20. Assim é, de outubro.
aqui. Gratidão. Aí, Jovita, para finalizar, Jovita, aproveita aí a presença do Cássio. Fala ele aí do seu curso, essa nova fase sua. Aí, seu curso, olha, eu quero... Aproveita essa experiência para falar aí para ele. Olha, veja lá o que eu tenho tanto aprendido consigo, que eu fui buscar o reiki quântico, fui buscar a essência crística. Lembra-se daquela lá atrás que nem sabia, nem acreditava que era dimensional, que era a Amazon, e hoje acredita que tem a essência crística. Olha, está a ver? Então, eu montei o reiki quântico, já tenho uma apostila, agora até estou a fazer um e-book. Estou a ficar muito desenrascada, muito chique, como vocês dizem, chique. É um orgulho, isso é um orgulho, Jovita. Sim, e orgulho em mim próprio e também o Cássio também pode ter, porque esta mulher que está aqui hoje tornou-se diferente com todo o ensinamento que você passou para mim. Pode ter a certeza. Então, o dia 17 de março, que já vai ser este domingo, eu já fiz o lançamento que vou fazer o reiki quântico e com essência crística para quem quiser. É um curso. Pronto. É isso. E a cura começa mesmo nessa esfera quântica. A cura começa nessa esfera quântica, energética, até que realmente reverbere no corpo físico. Porque a doença também, a enfermidade, ela começa também nesse campo mais quântico, energético, e depois que ela se manifesta como uma falsa enfermidade, e depois uma enfermidade real. Então, o processo de cura também precisa ser assim. Parabéns, parabéns pelo curso. E depois, assim, eu peguei nos vórtices do nosso corpo, não é? E depois eu vejo muita gente que é daqui para cima. Pronto, daqui para cima, e isso está muito focado no frontal. Eu sei que é importante a gente focar-se no frontal com a energia violeta. Mas o chakra, vamos lá falar, o chakra raiz, onde é que ele está? Não existe. A maioria praticamente está adormecido. Então, mas ele é o chakra, se formos a ver, que comanda tudo. Temos que cuidar de tudo, né? Exatamente. E eu agora estou a insistir nisto, novamente, de relançar os vórtices, que estou a aprender com Dakla, não é? Não são chakras, são vórtices, e porque sinto muito que muita gente com quem converso, não, frontal, é só o frontal, e o resto, não sabem. Cada um dos centros energéticos, ou dos vórtices energéticos, está ligado a um campo biomagnético e está ligado também ao órgão. Exatamente. Órgão. E quando a gente olha assim, para o umbilical, o plexo, está ligado às emoções. E esses órgãos ali, eles estão, às vezes, enfermos, doentes, por causa de impactos emocionais gigantescos. Então, tem que olhar para o básico, tem que olhar para o umbilical, para o plexo. Né? Quando a gente olha para o cardíaco e o laríngeo, está tudo ligado aos sentimentos. Tudo. Sabe? O que a gente verbaliza, o que a gente sente. Né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala das emoções, é a base. Os sentimentos são as emoções pensadas. Então, a raiva pode virar ódio, a paixão pode virar amor, né? Então, pode evoluir para positivo ou para negativo. Então, tem que olhar para tudo, tem que olhar do básico até o frontal. Exatamente. E eu estou a pegar nisso, que ainda aqui há dias eu li numa apostila de Dakla que o plexo solar vai comandar, ou melhor, tem os fios dos meridianos. É ele que recebe e dá a informação dos meridianos. O plexo solar. Exato. E quando a gente fala dos bloqueios, né, emocionais, bloqueios físicos, bloqueios financeiros, bloqueios sexuais. Exatamente. A gente, quando trabalha o desbloqueio, e a gente está olhando para os meridianos, a gente está olhando para os centros energéticos, está olhando para o campo biomagnético, essa imagem que você tem aí representa muito bem, e é um olhar para o todo. Quando a gente falou hoje aqui de saúde física, saúde mental, emocional, financeira, é exatamente o desbloqueio de tudo isso. Um bom trabalho em todas essas esferas vão trazer esse bem viver. Parabéns. E depois vamos às glândulas, tem tudo, né? Dentro desta apostila tem tudo. Que legal, que legal. Olha, muito obrigada mesmo.
do Eu que coração. agradeço. Você Muita sabe que prosperidade no seu canal, né? Muita prosperidade Obrigada. no que você está fazendo no seu trabalho, sabe? E que você sempre também convide várias pessoas para estar divulgando o conhecimento. Sim, Né? sim, sim. E quero que o Cássio, quando tiver um tempinho, volte cá outra vez. Temos Claro, vai ser um muitas prazer coisas imenso. para falar. Gratidão mesmo, Cássio. Já cá trouxe Cícero também. Agora falta vir mais. Sim, sim. Tem muita gente aí para ir visitar você no canal. Exatamente. Cássio, muito obrigada mesmo. E uma boa noite. E vá. Boa noite. Tá, boa noite. Boa noite. Um beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Listen.